Povo amado de Deus, sejam todos bem-vindos a esse estudo bíblico. Eu quero começar esse ensino com algo meio sensível, não é? Quero falar sobre a guerra que está a acontecer no Meio Oriente. Eu não quero falar de forma política nem religiosa, mas quero falar de uma coisa. Espero que as pessoas não levam a isso de uma forma errada, não é? Mas observando o que está acontecendo nesta guerra, o que está acontecendo no Médio Oriente, eu fui observando as coisas e tem uma coisa particular, específica, que me chamou a atenção. Que tem muito a ver, povo amado de Deus, com a vida espiritual que nós temos. No fim das contas, no fim de tudo, manda quem pode e obedece quem tem juízo. No fim das contas, estando os Estados Unidos errado ou estando certo, a coisa importante é a força e o poder. Quem tem a maior força e o poder é que manda. Assim é também no mundo espiritual. No mundo espiritual, pode falar o que você quiser, pode reclamar o quanto você quiser. Ah, não, eu sou preto, eu não sou branco, não, eu sou de Angola, não, eu sou de Moçambique, não sou de Portugal, não, eu sou das Américas, eu sou asiático. Levanta o argumento que tu quiseres. Fala o que tu quiseres. Mas só uma coisa conta no mundo do espírito. E essa coisa chama-se poder. Paulo disse que podemos falar muito, mas no fim do dia precisamos de poder espiritual para vencer a guerra espiritual. E é algo que eu fui vendo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos está a ser criticado, ao mesmo tempo está a ser apoiado, ouvimos muita coisa, mas eles continuam a fazer esta guerra sem apoio de ninguém, sem ajuda de ninguém, com alguns em discórdia, os outros apoiando, mas os Estados Unidos está a atacar o Irão com a sua força e o seu poder. E eu disse, tem tantos países a falarem, a criticarem, por que que ninguém bate de frente com os Estados Unidos? Não batem de frente porque é por causa da potência que os Estados Unidos carrega. Vão todos ligar para o presidente, querer negociar e ver uma forma para resolver isso. Mas os Estados Unidos continuam a fazer a guerra. Povo amado de Deus, prestem atenção. Por mais ah, que nós tentamos criar desculpas, por mais que nós tentamos procurar o culpado, até mesmo culpar as outras pessoas, entenda isso. Guerra espiritual é ganha com poder e mais nada. A Bíblia diz que o meu povo perece porque lhe faltou conhecimento. Porque tu não sabes como te equipares, ou o que fazer e o que não fazer para te fortaleceres mais, para ganhar mais força, mais poder, mais vigor para vencer no mundo espiritual, aí é a razão que tu estás a ser derrotado. Altares familiares, espíritos familiares, vícios familiares levantaram-se contra ti e o têm consumido, destruído, só por uma simples coisa, que é o quê? Uma simples coisa, que é o quê? É que aqueles espíritos que estão a atacar você estão a manifestar maior força e poder do que você mesmo. Mesmo nós sendo filhos do Deus Todo-Poderoso. Nós temos tudo para vencer. Nós temos tudo para olhar para esses espíritos e, com um piscar do olho, destruir eles por completo.
Mas a igreja, o povo de Deus, não se posiciona de forma certa. O povo de Deus não procura conhecer as verdades bíblicas, não procura se encaixar de forma certa com Deus, para que aquele poder que Deus carrega possa transmitir em nós, possa fazer luz através de nós. Jesus foi bem ousado quando disse que em meu nome todo joelho se dobrará nos céus, na terra e debaixo da terra. Mas por que os joelhos que se levantaram contra ti não têm dobrado? Por que essa guerra que tu estás a enfrentar tem sido difícil? Existe alguma coisa que tu precisas fazer ou que precisas deixar de fazer? Para quê? Para que você vença. Entenda uma coisa, não vamos criar confusão, não vamos criar carnavais em coisas simples. Não vamos criar métodos complexos em coisas simples. Não procuro o culpado, porque não, é o meu pai que me enfeitiçou, é a minha mãe, é o tio, eu quando era criança me fizeram isso, me fizeram aquilo. Ok, tá bom. Mas o Deus que você carrega é mais poderoso do que tudo isso. Então você precisa encontrar o método para se conectar com Deus, a forma para se conectar com Deus, para que Deus manifeste o método em ti, para que você vença. E uma dessas coisas eu quero falar com vocês é sobre jejum silencioso. O que é isso, presidente? O que é um jejum silencioso? É muito importante isso. A chave para você começar a ganhar o poder de Deus começa com esse jejum silencioso. Posso ouvir amém, amada igreja? Vocês que estão aí, conseguem me ouvir? O que é o jejum silencioso? O que é que o presidente quer falar quando falamos de jejum silencioso? Nós todos conhecemos o jejum na forma de nos ausentarmos da comida, nos afastarmos da comida. E soubemos que Jesus disse assim, que tem cascas de demônios que só saem com jejum e oração. Ok? É o normal, é o mais conhecido de quando nós falamos de jejum e oração. Mas agora o presidente está a dizer jejum silencioso. O que é isso, jejum silencioso? Jejum silencioso é importante. Por quê? Muitos de nós temos tido dificuldades para ouvir de Deus. Até eu. Muitas das vezes, quando eu estou à espera de ouvir Deus, ou quero ouvir Deus, muitas das vezes até eu ligo para minha mãe, mãe, vamos orar sobre isso, para ouvir o que é que Deus diz. E durante essa caminhada, essa busca, não é? Porque a Bíblia diz que quando nós nos entregamos, Deus manifesta, Deus fala. Deus compartilhou comigo o porquê que nós temos dificuldades em ouvir a Ele. Eu quero compartilhar com vocês hoje, quero ensinar para vocês hoje como nós devemos e podemos resolver isso. Eu quero falar com vocês alguns métodos importantes que nós devemos aplicar para que podemos ouvir a voz de Deus com clareza, sem perturbação nenhuma, amada igreja. A primeira coisa que você precisa fazer para ouvir Deus está no livro de Abacuque. Abacuque 2. Aponte aí, eu vou ler, mas aponta aí Abacuque 2. Para entender melhor, Abacuque é um profeta numa era onde Judá, Israel, foi levada presa, estava cativa pelo rei da Babilônia. E eles eram escravos. Abacuque
estava a orar a Deus, estava a interceder em relação ao povo. Se leres Abacuque 1, você vai ver Abacuque a orar e a falar com Deus. Abacuque estava a orar e a falar com Deus. No capítulo 1 inteiro. No Abacuque 2, nós conhecemos aquela fase, a frase famosa, o dizer famoso, onde diz, escreva a visão e torna bem legível e nas tábuas, aquele que passar, bem legível para que aquele que passar a correr, entenda, ou leia. Abacuque 2 é conhecida por esta palavra, de escrever a visão. Já ouvi muitas pregações relacionadas a isso, mas vamos voltar no princípio de como Abacuque chegou até aí. No 1, a mãe da igreja, Abacuque foi ter com Deus. E eu encorajo a todos vocês a lerem, para vocês aprenderem como falar com Deus, como deve-se orar de verdade, como orar como um sacerdote. E Abacuque falava com Deus. Mas, quando você termina o capítulo 1 e começas a ler o 2, você vai ver que nessa conversa, nessa oração de Abacuque falou com Deus, Deus falou com Abacuque e Abacuque fala com Deus, Deus fica silencioso. E, lendo a escritura, eu consigo ver que Deus ficou silencioso durante um bom tempo. Durante um bom tempo. E quando Abacuque deu conta que Deus estava silencioso, Abacuque fez o seguinte, e eu vou ler em Abacuque 2. Diz assim, sobre a minha guarda estarei, capítulo 2, versículo 1. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando eu for erguido. No versículo 1, Abacuque estava à procura de Deus. No capítulo 1, Abacuque falou com Deus, mas a conversa não foi terminada. Como a conversa não foi terminada, no 2, Abacuque estava a procurar a Deus e não encontrava Deus, porque ele precisava receber a visão e não encontrava Deus. E ele vê o que Abacuque tomou. Qual é a decisão que Abacuque fez? Ele disse, sobre a minha guarda estarei. A primeira coisa, amada igreja, que nós precisamos fazer quando queremos ter uma resposta de Deus é ficar atento, manter a nossa mente vazia, o nosso espírito tranquilo. Quando você ora, Pai do céu, revela-me se esse negócio é o certo ou é o errado. Amada igreja, a primeira coisa que você tem que fazer é conectar-se com o jejum do silêncio. Abacuque disse assim, sobre a minha guarda estarei. Eu vou ficar atento. Amada igreja, quando você está à procura da resposta de Deus, você não pode se manter super ocupado. Tens que se manter atento. Vou dar um exemplo. Você pergunta assim, Pai do céu, devo eu ou não ficar com essa pessoa? Será que essa pessoa é o homem ou a mulher que você enviou para mim? Quando você faz essa oração, a primeira coisa que você deve fazer é se desconectar daquela pessoa. Se eu estou a orar para saber se essa rapariga, essa mulher é a que Deus enviou para mim, ou se eu estou a orar para saber se esse homem é o que Deus enviou para mim, eu preciso fazer o jejum do silêncio. Eu preciso me afastar e me desconectar daquela pessoa. Por quê? Para que a informação que eu tenho que receber de Deus não seja perturbada pelos meus sensos. Para quê? Para que aquilo que eu quero ouvir de Deus
seja exatamente de Deus e não vai na mistura do meu querer e dos meus desejos. É bom ouvir um não de Deus quando você não quer aquela coisa. Mas é complicado ouvir um não de Deus quando você quer. Senhor, esse é o homem e a mulher que tu tens para mim. Se você não quer do homem, vais ouvir um não rápido de Deus. Mas se você quer do homem ou da mulher e Deus te dizer não, aí vai ter muita confusão. A melhor coisa que você tem que fazer, afaste daquela pessoa. Olha, tudo bem, olha, eu estou a gostar de ti, estou a ver que aqui tem um potencial, mas a vida que eu vivo já não me pertence, pertence a Deus. E olha, eu quero que nós demos uma pausa para que eu possa orar e receber de Deus e você também faça a mesma coisa. Vamos deixar de nos falar quanto tempo? Não sei. Depende daquilo que o teu espírito cobrar. Pode ser uma semana, pode ser duas, pode ser três, mas levanta o jejum do silêncio. Diga, Senhor, eu me desconecto dessa pessoa para que a minha carne e a minha vontade não perturbe aquilo que tu tens que falar de mim. E fica atento. Fica atento. Não seja uma pessoa que está à espera da resposta de Deus, mas está constantemente na rua, está constantemente em convívio, constantemente nas redes sociais, constantemente a ver televisão. Jejum e oração deve ser adicionado por separação. A palavra jejum quer dizer se separar, se afastar. Então você não pode querer ouvir de Deus, mas não está separado. O que vai acontecer? Deus é soberano e por ele ser soberano, nem sempre ele grita, nem sempre ele fala alto. Tem vezes que Deus fala e quando ele fala baixinho. E se você não fazer o jejum do silêncio, você não vai ouvir. Vai passar o tempo. Vais ouvir, mas vais ouvir vozes que não têm nada a ver. E Abacuque disse, eu vou ficar atento. Eu, sobre a minha guarda, estarei. Estarei atento, estarei de vigília. Olha, eu não posso ir ao cinema agora. Eu estou à espera de uma resposta de Deus. Não posso ficar muito tempo no telefone. Não posso ficar muito tempo nas redes sociais. Conversar com tudo que é pessoa. Assistir todo tipo de televisão. Não, olha, vão me desculpar, mas eu tenho que ficar atento. Se for possível, afaste-se de alguns problemas que tens que resolver, mantenha-se a maior quantidade de tempo em atenção para você poder ouvir de Deus. Você que é homem e mulher de negócio, quer saber de Deus se é ou não é o negócio que você deve fazer. Epa, a proposta foi apresentada, lê esta proposta, põe a proposta de lado. Não lê mais. Não receba telefonemas nem informação relacionada àquilo. Olha, eu já li a proposta, já vi, já gostei, mas vou precisar de um tempo para orar. Preciso que Deus me fale e se afaste. As pessoas que estão conectadas a isso, a ligarem para ti, não atenda. Diga, olha, se vai ligar para mim para falar da proposta, eu não posso falar. Por quê? Porque você vai pôr coisas na minha cabeça e vai complicar o meu ouvido. Deixa eu me afastar disso. Deixa eu me afastar para que aquilo que eu ouvir de Deus seja neutro. Seja sem mistura das minhas emoções, amada igreja. Fica atento. Você que trabalha no serviço, estás a fazer o teu trabalho, mas evita conversar muito. Evita estar em ciclos de conversa. Para quê? Porque você não sabe a hora, nem o momento que Deus vai falar contigo. Talvez tu és aquela pessoa que ainda não tens uma maturidade espiritual alta. Você não sabe discernir quando a presença de Deus já chegou, já não chegou. Vai passar. Muitos de nós conseguimos sentir a presença, estamos num convívio, sentimos a presença de Deus. Ei, Deus está aqui, acho que Ele quer falar alguma coisa. Nos afastamos, vamos para um canto, vamos para o carro. Senhor, o teu servo está aqui, fala com o teu servo. E ele fala. Mas talvez tu não tenhas essa maturidade. Então tu precisas estar conectado com Deus. Tu precisas, num intervalo, não vai conversar com os colegas. Por isso é que é importante no teu serviço saberem quem você é em Cristo. Tem que saber que você é pastor. Quando dizes, olha, estou em jejum ou no intervalo eu vou orar, não levam aquilo mal. É primeira coisa
que Abacuque fez? Ficou atento. Vou ficar na minha guarda, vou ficar atento, vou fazer o jejum de